Letícia, como é que tu passou? Meu pai saiu, vamos embora com você. Aí foi embora. 2 dias saiu o resultado. Realmente ela tinha entrado. Aí assim, a gente sabe que eles são muito inteligentes. Tem as dificuldades, tem todo assim um aparato para eles. Porque se nós, mães, pais, não buscarmos, eles não conseguem avançar. Porque o autismo, você não se torna autista, nem deixa de ser autista. Você é autista do dia que nasce ao dia que morre. Alguns com mais dificuldade, outros com menos, mas todos com os mesmos problemas, sentem as mesmas coisas. Ai, porque o teu filho é nível 1, ele não tem problema. Ele tem o mesmo problema do nível 2 e do nível 3. Claro, com dificuldades diferentes. Para a gente com a formação, mas que seja a responsabilidade do município essa capacitação, que seja uma realidade presente e constante, continuidade de formação, porque a gente sabe que as situações mudam, os detalhes mudam e a gente precisa ficar em acompanhamento dos nossos profissionais que a gente está colocando à disposição das nossas crianças. Então é interessante que tenha a capacitação dos professores, dos cuidadores. É interessante que a gente tenha mais espaços especializados, que o AE seja mais presente em todas as escolas. É interessante, até conversei com a Jéssica sobre isso, que exista o PEI, que hoje em dia a gente só tem essa realidade no SEM, se eu não estiver enganada, mas o plano especializado individualizado é que vai definir as necessidades e as características de cada criança. Porque não é só botar um cuidador para 5, 10 crianças e deixar elas lá e o cuidador olhando. É também ela entender as necessidades que cada criança precisa. A sugestão foi dada, criação de grupos de apoio. Quero dizer aqui, antes de começar aqui o nosso trabalho, apresentar o nosso trabalho, dizer, doutora Ana Fife, que a senhora terá muitos desafios. Não só desafio com o grupo atípico, mas com LGBT, que nós somos desassistidos, desrespeitados, oprimidos e desvalorizados. A senhora vai ter muito trabalho para se fazer nessa sua gestão, se Deus quiser, que vai conseguir. Mas uma coisa é certa, doutora: cuide das pessoas. Cuide das pessoas. As pessoas precisam de respeito. As pessoas precisam de cuidado. E hoje, isso acabou em Cascavel. O valor às pessoas e o cuidado das pessoas. É bem difícil. Eu vi aqui o relato da Lília, eu fiquei assim... Eu sou privilegiada, né? Meu filho nunca foi para o setor público, para o serviço, né? Mas no setor privado, no plano de saúde, a gente tem dificuldade, né? Eu participo de uma associação em Fortaleza, porque aqui a gente não tinha isso, né? E a gente lutou com 26 famílias na época, né, com um plano de saúde, que eu não vou falar o nome, porque antigamente o plano de saúde, para quem não sabe, ele só dava 12 sessões por ano. Então, como é que eles faziam? Eram 12 sessões, quando acabava, eles puxavam as 12 sessões do ano seguinte, né? E aí, junto com a associação, 26 famílias, a gente conseguiu, né? E foi um precedente para o Brasil todo essa luta. Hoje em dia, os planos de saúde, eles cobrem, né, os atendimentos. Tal, retorno do filho de Júnior. Dia tal, retorno do filho da Lília. Aí poderia ser uma Kombi, não precisa ser nova, né? Leva as mães, aí traz. Aí, ó, ligou, vou pegar o filho de Júnior e terminar a consulta. Aí o motorista fica no ponto, né? Pode ser secretário de saúde, botar a mãe ligou, terminou a consulta, principalmente no inverno. É só isso. Vamos já falar sobre isso. Dificuldade do acesso às medicações, a demora, né? Dificuldade no acesso aos serviços de identificação de passe livre pela promoção. Tá? Educação, acessibilidade nas escolas. Um parênteses aqui, eu fui a um momento de lazer com meu filho e quando eu entrei lá, tinha uma plaquinha das pessoas com deficiência visual, tinha a questão dos efeitos sonoros para as pessoas que não conseguiam escutar, então isso é muito importante, certo? A capacitação adequada nas escolas a gestores, professores e cuidadores.
alimentação adequada nas escolas, sobre essa questão da seletividade alimentar, né? Tem criança que tem problema com questão de cor, com questão da textura, né? E tem que ver, será que isso está sendo visto nas escolas? Síndromes raras, certo? Eu acompanho duas mães que têm as duas filhas com síndromes raras aqui em Cascavel, que não tem nem tratamento. O GECEL que está em investigação. Isso mesmo, nós temos aqui o GECEL, da Silviane, que está, né, em investigação. Então, tem essa questão toda desse diagnóstico também, certo? Não. O tratamento limitado que nós temos hoje, visto terapias, volta para a fila de espera. Essa é a realidade que a gente tem hoje. Que isso não existe. Nossos filhos, eles não vão deixar de ter qualquer coisa que eles têm hoje. Eles precisam desse suporte para sempre, né? Todo mundo falou da questão da idade. A questão da idade, gente, é que aqui no município de Cascavel falta o CAPzinho, que é o CAPS, o Infanto Juvenil. Aqui nós não temos esse prédio. O prédio do CAPS, que hoje em dia só entrega medicamentos, ele era para dar o suporte para os adultos. Nós temos autistas adultos na cidade que não tem sequer uma terapia, passam apenas pelo médico do posto de saúde para reajuste de medicação. Então, precisa-se desse equipamento aqui do CAPzinho. Eu entendo que a UCA ela não vai suprir a demanda infanto-juvenil da cidade. E que o CAPzinho seria super importante para a nossa cidade. A colocação de telefones em unidades públicas para o atendimento para pessoas PCD e os outros também, autistas, todos aqui. E não tem, para mim resolver alguma coisa, eu tenho que sair de casa e ir até o posto. E às vezes eu nem consigo resolver. Prioridade para atendimento clínico. Quando a gente chega no local, às vezes a maioria, principalmente público e particular, eles não dão prioridade. Como foi dito ali, chegou no horário, na UPA, e saiu outro horário como se fosse pessoa física, normal. E a representação em projetos de inclusão social de deficientes físicos na Câmara dos Vereadores. Para quem vive na situação, não estou dizendo que seja eu, mas que seja uma pessoa que viva a situação, não só representante. E essa é a minha contribuição. Uma reflexão, né, mais intensa. Primeiro, os acompanhantes que tem em Cascavel são pessoas que fazem uma seleção ou não, geralmente com ensino médio, e que não têm formação para a devida função. Acompanhante de PCD, ele precisa ser bem remunerado e ser formado. Não aceitem, os pais não aceitem pessoas sem formação para ser acompanhante. Para ser acompanhante, precisa ser uma pessoa que tenha especialização em PCD. Aumentar o atendimento com neuropediatra, já foi falado. Orientar as agentes de saúde comunitária para mapear crianças PCDs nas comunidades. Foi até uma sugestão sua essa. Sou Oliveira Silva e eu pontuei aqui para as agentes de saúde, elas que vão de casa em casa todos os dias, ela também tem um pouco de conhecimento para o autista, porque tem muitos pais que não sabem que o seu filho nasceu, né, precisando de cuidados especiais. Então, a agente de saúde, ela que vai na casa das pessoas, e tem muitos pais que não sabem que o seu filho precisa desse cuidado muito especial. Não recebem BPC. São muitas crianças que não recebem BPC. E aqui eu vou deixar para Manu também, Manu, o caso do Pablo lá do Coqueiro, que ainda não se tem uma resposta, e o Pablo já tem 9 anos, não recebe BPC, a família é atípica e muito atípica. Então, a violação de direito, ela está tanto na política de assistência, quanto na educação, quanto na saúde. Então, nós nos deparamos diariamente com esses direitos violados e com as mães já com todos os nãos que ela podia receber na vida. Todas as portas fechadas, elas chegam já totalmente desacreditadas
que não tem mais para onde correr. Então elas escutam alguém falar, vai lá no conselho, vê se alguém resolve. Então assim, lá no conselho elas são acolhidas, elas são ouvidas e são orientadas. O que falta na política de assistência? Uma orientação de um CID, de um direito, de um acompanhante, a gente vai em busca, né? Nem sempre a gente consegue. Ela é muito estudiosa, graças a Deus. Ela tem o que? 20 anos. Hoje ela trabalha como assistente vocal em frente ao Bradesco. O sonho dela é fazer faculdade para cirurgião dentista. E ela sempre é estudiosa, ela não tem namorado, nunca namorou. Diz ela que não vai casar, que só vai ter um gato e um cachorro, porque filho dá muito trabalho. E ela toda perreadinha, porque antes não tinha esse negócio de autismo, essas coisas, né? Aí foi indo. E essa menina cresceu e nunca mudou. Passa o dia todo dia, fica em casa, fica se balançando o dia todo com o telefone e ouvindo. Fica no mundinho dela ali, né? O outro filho que eu tenho é o Yuri e é minha companhia. Pra onde eu vou, eu levo ele, né? É como se fosse o mascote da cidade. Eu creio que Cascavel todo conhece ele. Por onde eu passo, é o jovem, o senhor, adolescente abraça. Ele é muito comunicativo. Antes de ontem, ele fez 17 anos. É o xodó da escola. Ele estuda lá no Padre Arimateia. Porque às vezes as famílias são humildes, a vulnerabilidade das famílias é intensa, por isso da participação da assistência social, porque as famílias são atípicas, mas elas são vulneráveis também muitas vezes e precisam de assistências mínimas, inclusive, em relação à moradia, em relação à alimentação. Então, se você não tem uma informação mínima, você não consegue, muitas vezes, iniciar esse enfrentamento de maneira adequada. Então, precisa de um suporte desde lá do início, de uma conversa que muitas vezes a gente tem no posto. Embora não seja médica especializada, mas muitas vezes a escuta inicial é a do posto e você tem que estar capacitado para isso também, para entender como conduzir. Já, inclusive, conversei sozinha com pais e mães para a gente ter um entendimento diferenciado, porque às vezes a aceitação, mesmo quando a gente tem um diagnóstico, é uma aceitação de negação e muitas vezes isso prejudica a criança, né? E o desenvolvimento da criança, eu sempre falo isso, a gente precisa entender que o diagnóstico é importante, ele precisa ser cedo, eles têm um tempo de desenvolvimento diferente e precisa que seja entendido isso cedo. Eu sei que é um sofrimento, como a gente falou aqui, de muitas famílias estarem esperando há tanto tempo pelo diagnóstico, e isso é perda para a criança também no seu desenvolvimento. É interessante que isso seja, como é que eu posso dizer, que a gente se dissemine mais a ideia. Eu sei que a realidade de hoje é diferente da realidade de 5, 6 anos atrás, em relação ao nosso entendimento, em relação à causa. Mas que isso cresça cada vez mais, para a gente tenha mais pessoas que entendam, porque facilita a busca por ajuda quando você não sabe por onde começar. Então, que esse fluxo de diagnóstico seja definido, que no nosso município não fique é ali, é acolá, volta, passa de novo, vai na assistente social, volta. Então a gente precisa, aonde eu trabalhei e estagiei nesse setor, o fluxo de diagnóstico tem que ser definido. Você vai passar por aqui, por aqui, por aqui, até conseguir o diagnóstico. Ou então você vai ter o acompanhamento a cada tantos meses. Ou então você vai ter as consultas e terapias tantas vezes, mas sem limite, porque a gente sabe que não tem um limite. O que muda é o jeito da terapia. Não é que daqui a 12 terapias, a 12 sessões, a criança vai deixar de ser autista, vai deixar de corresponder a outra, ou TDAH, ou TOD, ele vai deixar isso para trás, não vai existir mais. Então a realidade não é essa, né? Então, que a gente tenha tratamento contínuo de maneira a acompanhar o desenvolvimento daquela criança. As demandas delas vão mudando, mas você vai mudando junto o atendimento, né? E é importante, como a Jéssica falou, porque a gente tem o atendimento da UCA, e o que eu falei aqui, assim, eu falo isso em relação a todos os serviços, não estou falando aqui só em relação à UCA. Nenhum prédio vai ser tão eficiente como um serviço de